E você falou de dificuldades no caminho. São quantos anos de ministério? 40 anos. 40 anos de ministério. 40 anos de ministério. Como é que faz? Já fiz essa pergunta para alguns aqui. Como é que faz para ter um ministério longínquo? Um ministério, uma maratona, não esse sprint que muitos estão dando. O que o senhor diria aí para esses jovens que estão começando? Olha, primeiramente, eu acho que a gente não pode, cavar, construir o nosso próprio sucesso. Todas as pessoas que tentaram fazer isso com mãos humanas, com estratégias humanas, com um pragmatismo, às vezes até voraz, estão construindo um monumento a eles mesmos. Okay. Isso é um grande risco. Um grande risco. Quem conduz você é Deus, quem leva você é Deus. Não importa onde Deus está levando você, você só tem o que você recebeu. Okay. Então não há espaço para soberba, vaidade, presunção. Mas na prática, o que seria isso, ministério? Esse eu tentar cavar com as minhas mãos. Com as minhas mãos. E você precisa reconhecer que você é um instrumento. Tá. Apenas um instrumento. Quem leva você é Deus. Isso não significa que você vai se preparar, que você vai estudar, que você vai buscar os melhores recursos, que você vai buscar os melhores métodos, que você vai buscar a melhor tecnologia, que você vai buscar o que tem de melhor para você levar essa mensagem. Mas entender sempre uma coisa. O que é importante não é o obreiro, é a obra. Okay. Não é o mensageiro, é a mensagem. O que é importante é aquela visão que João Batista teve. Já que falamos de João Batista. Lembra lá em Lucas, capítulo 3, que de repente toda a multidão começou a cogitar algo. E essa cogitação vira uma pergunta. E esta pergunta beija os ouvidos de João Batista com a voz aveludada, com o sibilo da serpente. Porventura, tu não és o próprio Cristo? Meu Deus. Querer jogar uma isca venenosa, e o ser humano tem quase que sede de projeção. Ele podia pensar assim, bom, pensando melhor, quem sabe eu posso ocupar essa função. O povo já tem do meu lado. Mas as respostas de João Batista são tão eloquentes. Ele diz, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou a luz, eu vim anunciá-lo como a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas ele, mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu acho que esse é o ponto, reconhecer quem nós somos. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, nós sempre temos que ter consciência de que somos vasos de barro. A excelência é o poder de Deus que está dentro de nós. Se nós invertermos esta ordem, achar que nós somos importantes, nós somos os protagonistas, a gente corre o risco de construir um monumento a nós mesmos, como queria fazer Absalão. A glória só pertence a um. E ele não divide essa glória com ninguém. E esse é o Senhor Jesus. Então, é nesse sentido que eu estou lhe dizendo o risco da gente tentar cavar com as nossas próprias... Eu preciso construir a minha própria história, eu vou fazer, eu vou acontecer, e eu tomo o lugar de Deus. Quem nos conduz em triunfo é Deus. Seria forçar portas e armar situações e manipular situações. Exatamente. Eu gosto de uma frase do Josué Rodrigues. Ele diz assim, numa das músicas dele, portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Então você nunca deve entrar numa porta que está fechada tentando arrombá-la, e você nunca pode se acovardar deixando de entrar numa porta que Deus abriu. É a mão de Deus que dirige o nosso destino. E essa convicção, né? Eu tenho percebido isso. Né? Muitas vezes, eu estava estudando ali hoje, a gente vai começar hoje um trabalho de comentar o Evangelho de Lucas, né? E estudando ali Zacarias, né? Capítulo de número 1, vai falar de Zacarias. E Zacarias, um sacerdote, um estudante da Torá, né? Conhecendo a história de Abraão. E
orando pela vinda do Messias, né? É. Eles tinham essa oração constante, né, para que o Senhor enviasse o Messias prometido, filho de Davi. E de repente chega o dia, né, o anjo vem e fala: Zacarias, sua oração vai ser respondida, né? O seu filho vai ser o que vai preparar o caminho, está chegando a hora e tal. E ele duvida. E eu percebo muito isso. Eu creio no poder de Deus, eu creio nesse Deus grande, criou os céus e a terra, eu leio Gênesis, eu creio. Mas quando Deus fala, eu vou usar você, parece, o Senhor é poderoso para criar o planeta, mas para me usar eu acho que é difícil. Já passou da hora. Já passou da hora, estou velho demais. Não consegue mais. Eu acho curioso esse fato que você está levantando, Douglas. É pelo seguinte, quando eu olho esse cenário do anjo chegando na casa de Zacarias, lá no templo, parecia que ele chegou atrasado. Quando ele vai para Nazaré falar com Maria, parecia que ele chegou adiantado demais. A menina era muito nova, nem casada era. Sim. Então, Deus nos surpreende nas suas formas de agir. Parece que está atrasado demais aqui, parece que está adiantado demais lá, mas no kairos dele, no tempo oportuno dele, ele sempre chega na hora certa. Você falou agora há pouco do contexto da cidade, não é uma metrópole. O João Batista, eu estava pregando sobre o João Batista ontem, lá em Sorocaba. E aí você vê que tem 400 anos que é um silêncio profético. Quando Deus fala, veio a palavra de Deus a João no deserto. Ora, deserto não é um lugar que se espera reunir uma congregação. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, nem a Pôncio Pilatos em Cesareia, nem a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus veio a João no deserto. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Se a palavra de Deus vier, pode ser numa metrópole, numa catedral, pode ser numa cidade do interior, pode ser numa roça, pode ser no deserto. As pessoas vão fluir para ouvir. E isso é fascinante porque também tem a questão do chamado. Você falou agora há pouco da vocação. Né? E eu li um livro, no primeiro ano que eu cheguei no seminário, de John Jowett, Pregador, Sua Vida e Sua Obra. Ele diz que vocação é algemas invisíveis. Ele tem um testemunho interno, ele tem uma comprovação externa. Tem muita gente que diz: pastor, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Eu falei: é mesmo? O que a sua família pensa disso? O que os membros da sua igreja acham disso? Não, ninguém acredita que eu sou vocacionado, mas eu acho que eu sou vocacionado. E aí, as pessoas não sabem: mas por que você acha que você é vocacionado? Eu falei: pastor, eu tentei fazer medicina, não consegui não. Tentei fazer vestibular, o Enem para engenharia, também não deu certo. Tentei para direito, também não deu certo. Aí eu fui tentar ser comerciante, fracassei também. Todas as portas se fecharam para mim. Eu acho que a porta do ministério está aberta. E aí John Dawes diz o seguinte: isso não é vocação. Vocação não é quando você tem todas as portas fechadas. Então é porque Deus está me chamando. Vocação é quando você tem todas as portas abertas. Você só enxerga uma. Podia ser o político? Podia ser o político, o médico, o engenheiro, o professor, o agricultor, o empresário, mas Deus te chama irresistivelmente. Com algemas invisíveis. Algemas invisíveis. É fogo no coração. Muito bom. Subarde. E quão importante é essa convicção, né? Porque vai aparecer desafios no caminho, né? Vão aparecer os desafios, vão aparecer pessoas que se levantam contra, coisas dão errado, coisas dão certo. E você firmado nessa convicção do que o Senhor te chamou para aquilo ali, né? A vocação dá direção para você, estabilidade para você na hora da crise. Não há ministério sem crise, não há ministério sem dor, não há ministério sem oposição, sem perseguição. E todas essas experiências que a gente chamaria de providência carrancuda, é ferramenta de Deus, lixa grossa de Deus para ir burilando a vida da gente. E é o senso de vocação que te dá força na hora da crise. De não duvidar, né? Não duvidar. Eu vi um pastor amigo falando assim: tenha dúvidas, mas não duvide. É isso aí. Né? Porque é exatamente a diferença ali de você ver Zacarias e Maria, né? Porque os dois falam, né? Mas como que isso vai ser? Um fala: eu sou velho. O outro fala: né? Eu nunca me deitei com um homem. Então, os dois falam, né? Mas o anjo trata diferente os dois. Né? Um experimenta do poder de Deus ali, né? Porque duvidava. Né? E o outro tinha dúvida. A outra tinha dúvidas, né? Então, tem uma explicação, né? De como é que vai acontecer. O Zacarias duvidou.
a Maria teve dúvidas. O Zacarias sofreu as consequências de duvidar. Ficou mudo até o dia do nascimento. A Maria, com as dúvidas, foi esclarecida. Sim. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpre em mim conforme a tua palavra. Então, é forte, né? Isso é muito Cumpre forte. em mim conforme a tua palavra. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom.